António, tenho 21 anos e jogo no São Lourenço de Douro. Como é que tu ingressas no futebol? Opa, foi desde pequenino, comecei no Penafiel, através do meu pai. O meu pai, na altura, fez uma pergunta se eu queria estudar para o Instituto de Inglês ou se queria entrar para o futebol e eu, na altura, escolhi certamente o futebol. Uhum. E porquê o Penafiel? Opa, na altura era aqui a minha cidade e pronto, era o clube mais perto, na minha casa. O que é que o que é que o Penafiel te ensinou? O que é que o Penafiel me ensinou? Sim. Opa, a minha passagem no Penafiel foi curta, foi um ou dois primeiros toques. Pá, foi mais um motivo foi mais no conteúdo assim de brincadeira. Não, Ah, não tive assim uma aprendizagem uhum. de coisa. Claro que no primeiro ano que até tive os infantis, tive um treinador, no Nuno Bessa, e claro que também me ajudou a compreender um bocado o futebol, mas não foi assim de forma muito específica do que fez. Tu tiveste 3 temporadas no Penafiel. Sentiste ali um pouco uma escola para dar toques no Penafiel durante essas 3 temporadas? Senti que é uma boa escola e que, claro, passam por lá também muitos miúdos com muita qualidade, mas pronto, depois decidi ir para outro clube, neste caso foi o Paredes, que Uhum. se calhar pá, podia jogar mais um bocadinho, não é? Uhum. Mas ainda estando no Penafiel, o que é que te significa o Penafiel? Sinceramente, o Penafiel não me chegou a criar uma ligação muito forte, não vivi, percebes? Não vivi o clube. Ahm, tu falaste agora da saída do Paredes. Porquê é que tu acabas por sair do Penafiel e vais para o Paredes? Uh, Opá, essa pergunta foi como eu te disse há bocado, foi para jogar mais um bocadinho. Se calhar tentei outro espaço onde eu conseguisse progredir um bocadinho através do jogo. Uhum. Tu Na altura, tiveste. o mais importante, Sim, sim, eh, sim. posso? Podes, podes. Porque quando és miúdo, o mais importante é jogar, não é? E Uhum. pronto, fui à procura disso. Tu tiveste 6 temporadas no Paredes. Porquê que se deveu-se a essa estabilidade, digamos assim? Senti que o pessoal gostava de mim, jogava sempre, não sempre, mas quase de forma contínua, percebes? Nem que fosse entrar um bocadinho, jogava às vezes início, havia essa rotatividade e sentia-me bem lá, a malta era porreira, foi mais por isso. O que é que te simboliza ou que significado é que tem para ti o Paredes? Epá, o Paredes foi o clube onde eu cresci e onde aprendi a maioria das coisas, Uhum. sem dúvida alguma. Tu na temporada 2017-2018 sais a meio da temporada do Paredes. Porquê é que se deve a essa mudança? Ou essa situação? Opá, essa mudança foi um bocado estranha, porque na altura eu tinha a cabeça, ainda era miúdo, tinha a cabeça pequenina e a pré-época tinha-me corrido muito bem. Tinha feito bastantes golos, estávamos a preparar para um campeonato nacional. Só que depois surgiu que, pronto, não fui a opção e não tive a paciência, digamos assim, de esperar pela minha oportunidade. E como estava com aquela moral, digamos assim, eu decidi também procurar outro espaço onde pudesse jogar um bocadinho, que até acabou por correr mal. Cheguei, a Uhum. equipa estava feita, tinha bons jogadores e foi difícil. Achas que então a tua passagem pelo Lousada foi uma experiência que se calhar não voltavas a repetir? Sim, se calhar eu na altura tinha continuado no Paredes e tinha esperado
pela minha oportunidade, sem dúvida. Tu, no entretanto, depois nessa temporada, tu voltas ao Paredes. Exatamente. Porquê é que tu voltas ao Paredes? Um bocado com esse sentimento de arrependimento e de regressar onde eu cresci, exatamente. No entretanto, nós estamos aqui no Paredes, mas tu vais para o Vila Miá. Como é que te chega esse convite para o Vila Exatamente. Miá? Bem, na altura, então, a minha última época de formação não tinha sido a melhor, não mostrei sem dúvida as minhas capacidades, não cheguei a fazer grandes jogos e muito menos golos. E eu, opá, não me surgiu nenhum convite, digamos assim, para o futebol sénior. Opá, fui à procura, treinar a experiência e fui ao Vila Miá. Foi logo a primeira equipa que eu fui treinar como sénior e o Mr. Arlindo decidiu ficar comigo. E eu, claro, fiquei com todo o gosto. E o que é que do Vila Miá te ficou? Do Vila Miá. Do Vila Miá ficou uma imensa coisa. Foi sem dúvida o que me criou as bases do futebol sénior para hoje. Sem dúvida que o nível de rendimento alterou completamente e foi aí que cresci bastante, tanto a lidar com pessoas mais velhas no futebol e a conviver com elas todos os dias. Uhum. No entretanto, tu dás outro salto para o Rio de Moinhos. O Rio de Moinhos foi uma boa experiência para ti? Foi porque eu no ano anterior no Vila Miá não tinha feito muitos jogos, só entrei uns minutos para a taça e jogado um jogo, se não me engano. E no Rio de Moinhos foi onde pus em prática o que tinha aprendido no ano anterior e infelizmente o Covid também não ajudou muito. Eu fiz alguns jogos a titular no Rio de Moinhos, ainda cheguei a marcar um golo e o Covid veio estragar um bocado a época no Rio de Moinhos. Pronto. E foi assim, por acaso, no Rio de Moinhos foi uma passagem, foi curta por causa do nosso Covid. Entretanto, tu tens mais uma mudança de clube, aí vais para o São Exatamente, Lourenço do Douro. exatamente, que é onde estou agora. Essa passagem foi, foi, foi muito significativa para mim e é onde eu estou a gostar de jogar mesmo. Onde eu estou a sentir-me, a fazer parte mesmo e a ajudar na equipa. E isso deveu-se também a um colega que eu tinha conhecido no Vila Miá, tinha sido o Alex Porto, e também, do outro lado, um amigo fora do futebol que me tinha dado um convite para eu ir treinar ao São Lourenço do Douro. E esses dois convites, pronto, tanto do Alex Porto como do meu amigo, fui lá, treinei e no início não era para ficar, mas depois acabei por ficar e ainda bem que fiquei, que esta época está a correr bem no lado e pronto, agora está um bocado em baixo, mas a nível coletivo sem dúvida que está a ser a melhor época que estou a fazer. Qual é assim a história de balneário que tu tenhas que tenha ficado marcado? Marcado mesmo. Eu sempre tive assim pequenas coisas no balneário que eu sempre fui um rapaz assim de conviver com as pessoas e tudo e sempre me dei bem com toda a gente. Mas uma história mesmo deve ter sido mais na formação com os meus amigos a fazer algumas asneiras. Mas não foi nada assim de especial que me tenha marcado e que eu diga esta foi a melhor. Não há. Simplesmente vou retirando sempre os convívios que vou tendo e aproveitar o melhor deles. Até onde é que tu pretendes chegar no futebol? Eu sinceramente ainda gostava de estabilizar
de ficar sempre, ser titular, digamos assim, numa equipa de elite. Conseguir criar laços e conseguir mesmo estabilizar a nível de jogar, de minutos, numa equipa de elite. Sem dúvida que esse, no mínimo, é o meu objetivo atualmente. E até onde é que tu pretendes chegar no São Lourenço do Douro? Eu gostava que fosse no São Lourenço do Douro que conseguisse esse mesmo objetivo que acabei de falar. É mais fácil para ti jogar com amigos ou contra amigos? Mais fácil jogar contra amigos. Porquê? Eu com amigos, se calhar eu posso ferver um bocado durante o jogo, até posso se calhar abusar um bocadinho. E contra eles abuso, mas no bom sentido. De tentar picá-los, de ir para cima deles e de, percebes, puxar um bocado por ambos. A jogar com amigos, tu estás ali, mas tens medo sempre de dizer alguma coisa porque não é? Ele é teu amigo, percebes? Podes ficar um bocado constrangido ou até responder de forma sem pensar, não é? Com um amigo na tua equipa. Isso fica um bocado mal. Como é que tu defines a tua carreira atualmente? Defino-a como um bocado de altos e baixos. De muitos altos e baixos. Não criei uma linha estável. Foi uma linha de 8 a 80. Sentes que essa falta de estabilidade leva-te agora a procurar isso no São Lourenço do Douro? Exatamente. Leva, sim, senhor. Ahm, Qual era para ti o brinde que gostavas de ter nesta temporada? Depois de procurares a estabilidade, o que é que gostavas de alcançar? Nesta época. Sim. Sem dúvida que era chegar agora ao fim da época e conseguir ter a subida para a divisão da elite. Sem dúvida. E que eu conseguisse jogar alguns minutos, através do meu trabalho, claro, e fazer o golo que eu tanto desejo desta época de o fazer na equipa A. És feliz? Sou feliz.